Bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, louvado seja Deus. Meu nome é Carlos André e é com muita alegria que trago mais essa mensagem de Deus para o teu coração. E creio que essa palavra vai falar diretamente com você. É por isso que você está aí escutando, porque Deus quer aqui falar contigo nesse dia. Mas antes, meus amados, eu peço a você que se inscreve aqui nesse canal. Você que não é inscrito ainda, tem um nome aqui escrito em vermelho, uma palavra, inscreve-se. Clique em cima dela, vai aparecer um sininho. Você vai clicar em cima do sininho. Clicando em cima do sininho vai aparecer a palavra todas. Clique em cima da palavra todas. E não esqueça de dar o seu joinha. Isso é muito importante para o canal. Você está ajudando o canal a crescer. E você que já é inscrito, compartilha também essa mensagem com outras pessoas. Que eu creio que Deus vai falar fortemente ao coração das pessoas. Queridos amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos falar hoje sobre casa. E quando falamos sobre casas, muitos querem fazer uma casa em cima da outra, então precisa de uma fundação bastante resistente. Quando nós vamos construir uma casa, pensamos logo uma casa grande, e essa casa ela tem que ser bastante resistente para poder aguentar, suportar os ventos e a tempestade. Então na nossa vida também é assim. Quando a gente começa a uma caminhada com Deus, com o Senhor Jesus, estamos fazendo a nossa casa sobre a rocha, porque Jesus ele é a rocha. Mas quando a gente não tem Deus, a nossa casa ela fica que nem uma casa que está na areia, onde vem o vento e a tempestade e acaba derrubando. Então a palavra de hoje ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Glórias a Deus, irmão. Olha que palavra abençoada para mim e para a tua vida. A palavra vai dizer aqui que é o homem prudente, ele constrói a sua casa, irmão, sobre a rocha. Mas o homem insensato, ele constrói a sua casa sobre a areia. O homem prudente, ele ouve a palavra de Deus e ele acredita na palavra de Deus, ele crê no coração, ele guarda as palavras do Senhor, ele anda prudentemente. Ele busca a face do Senhor, ele busca os caminhos de Deus, fazer as coisas certas. Ele confia inteiramente em Deus, e quando vem as lutas e as dificuldades, não derruba aquele homem ou aquela mulher. Por quê? Porque ele está firmado em uma rocha. E essa rocha se chama Jesus Cristo. Ele guardou a palavra do Senhor, ele creu na palavra do Senhor, ele faz as coisas conforme a palavra do Senhor nos manda, ele faz conforme o Senhor quer, o querer do Senhor. E quando vem as lutas e as dificuldades na vida dessa pessoa ainda continua de pé. Por que de pé? Porque é Jesus que o sustenta. A confiança dele está em Deus, a confiança dele está no Senhor. E o Senhor é o guarda que guarda aqueles que o buscam, aqueles que confiam no Senhor. Então, o homem prudente, ele inteiramente, ele confia em Deus. Ele faz as coisas conforme Deus quer que ele faça na vida dele. Aí quando vem a dificuldade financeira, doença, qualquer outro tipo de luta na vida dele, ele está sempre de pé, combatendo. Por quê, irmão? Porque Jesus é que sustenta. Aí vem a dificuldade, vem a luta, vem as pelejas, vem as batalhas, vem as palavras ao contrário, mas ele continua firme na rocha que é Jesus.
Ainda que esse vento seja aquele vento impetuoso, aquele vento forte, que muitas das vezes se levanta de perto, mas ele ou ela continua firme, porque elas creem em um Deus Todo-Poderoso que está com ele o tempo todo. Porque Deus, irmão, aquele que busca o Senhor, ainda que venham as tempestades e as lutas, continua de pé. Por quê? Porque a confiança está em Deus, irmão. A Bíblia fala que Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó perdeu, doença veio sobre a vida de Jó, mas Jó continuou firme. Por quê? Porque Jó acreditava em um Deus. A fé de Jó fez com que Jó se manteve firme e não pecar contra Deus. Porque Jó disse, nu eu vim, saí do fruto do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Ou seja, sem nada ele chegou até a terra, e sem nada ele vai voltar. E bendito seja o nome do Senhor. Queridos amados irmãos, tudo que vem sobre a minha e a tua vida, nós devemos dar graças a Deus. Por quê? Porque nós temos um Deus que mesmo em meio à luta e dificuldade, Ele nos sustenta. Ele está do nosso lado. A Bíblia vai falar aqui que o homem insensato, ele constrói a sua casa sobre a areia. Quando a gente anda por cima de uma areia, exatamente quando a gente pisa, o peso do pé, ela afunda. E aqui aquele homem, quando ele constrói a casa dele em cima da areia, e vem o vento, as dificuldades, as lutas, as pelejas, os levantes, aquela casa não aguenta porque não tem firmamento. Não tem firmamento. Ela não está firmada em uma rocha. Ela não está firmada, o alicerce dela ali é um alicerce frágil. É um alicerce que não tem firmeza. Assim são as pessoas que não buscam do Senhor, que não creem em Deus, que não guardam as palavras do Senhor, que não faz conforme Deus quer, anda fazendo com seus próprios desejos, anda fazendo as coisas com suas próprias, como o mundo quer, com suas próprias concupiscências, seus próprios pecados, seus próprios desejos, sem querer buscar verdadeiramente a Deus. Então essa pessoa, quando ela começa a construir a sua casa, o alicerce dela ali, ó, é arenoso. Na primeira ventania que vem, a primeira chuva que vem, que são as dificuldades, doença, luta, aquela casa cai. Porque não tem um firmamento. Então você que, nesse momento, que você está construindo a sua casa na areia, olha, pare e pense. Porque essa casa ela vai cair. Você está seguindo, você não está seguindo, você não está cumprindo as coisas que Deus manda você fazer. Você não está cumprindo, você não está guardando as palavras do Senhor. Você está andando, construindo algo que amanhã ou depois, na primeira ventania que vir, ela vai cair. Porque não tem firmamento. O meu e o teu firmamento tem que estar em Jesus, na palavra do Senhor, buscando a Deus todo santo dia. Nós temos que buscar a Deus. A Bíblia manda a gente orar sem cessar, irmão, sem parar. Orando ao Senhor, buscando a face de Deus. O mundo que a gente vive é um mundo mau. Os dias são maus. Então nós temos que estar firmados em uma rocha. Você tem que estar firmando a sua família na rocha, que é Jesus. Firmando a sua família na presença de Deus, irmão. Seus filhos, levar seus filhos para ouvir a palavra do Senhor. Ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, o caminho certo. Porque quando cresce, irmão, sem conhecer, faz muito pai e mãe chorar e se arrepender porque não levou os seus filhos para ouvir a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. A Bíblia nos manda a gente ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. Porque quando ele estiver maior, ele vai se lembrar.
do caminho que o pai e a mãe ensinou. Então firme a tua vida na rocha que é Jesus. Busque ao Senhor, crie uma rotina de oração, clame a Deus, irmão. Se afaste das coisas do mundo. A Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aquele que não quer saber de Deus, irmão, quer amar as coisas do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Mas aquele que busca ao Senhor, que faz a vontade de Deus, ele se torna amigo de Deus. Porque o maior, irmão, é aquele que está conosco do que o que está no mundo. O maior é o nosso Deus, está do nosso lado. Mas precisamos a gente buscar de Deus. Precisamos firmar nossa casa, a nossa vida na rocha que é Jesus. Tentaram parar o Senhor Jesus de várias maneiras, mas não conseguiram. Não conseguiram. A última tentativa foi a morte e Jesus venceu. Tentaram com tentações, mas não conseguiram. Tentaram acusá-lo de várias maneiras, mas não conseguiram. Tentaram parar ele com a morte, mas ele venceu a morte. E ele disse que ele venceu a morte. Então nós cremos, se nós estamos com ele, nós venceremos, porque ele venceu. Então firme a tua vida, a tua casa na rocha que é Jesus. Confia no Senhor, guarde a palavra de Deus, entrega teu caminho na mão do Senhor. Se afaste das coisas mundanas desse mundo, que não vão te levar a lugar nenhum, mas continua crendo no Senhor. Jesus é a salvação. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. O único mediador que tem se chama Jesus Cristo de Nazaré, o que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você tenha vida hoje. Sacrifício na cruz, vida comprada com sangue, sangue derramado no madeiro, sangue precioso, para que eu e você tivéssemos vida agora. Então não jogue a tua vida fora, se firma na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, a você e a sua família, e você possa se firmar na rocha que é Jesus. Tem muitos que olham para muitos lugares, muitos lados, olham para um lado e para o outro antes de servir a Jesus. E muitos, quando vê o caminho estreito, saem do caminho. Muitos não querem porque o mundo oferece coisas boas, aparentemente, mas são coisas que levam à morte. Mas Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e Ele te leva à vida eterna. Que Deus te abençoe, a você e a sua família, que Deus possa guardar você, abrir tua visão, e que você possa buscar do Senhor e se firmar na rocha que é Jesus. Aquele que guardar as minhas palavras, compará-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Ele. Aquele que não guarda a palavra do Senhor, que entra no ouvido, sai pelo outro, que não cumpre a palavra de Deus, que não busca a face do Senhor, não busca se arrepender pelos maus pecados que está cometendo, vai ser comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva e a derrubou aquela casa. Mas o homem construiu na rocha. Veio o vento, dificuldade, lutas, problemas, todo tipo de ameaças, mas não conseguiu derrubar aquela casa, porque estava sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem. Seja um canal de bênção para abençoar outras pessoas. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deus vai te abençoar grandemente. Fica com Deus, irmãos. Guarda a palavra do Senhor. Creia na palavra. Centurião romano não conhecia Deus, mas ele disse para o seu Jesus: diz somente uma palavra e será cumprida. E sim, será feito através da tua palavra. Jesus, em todo Israel, não viu tanta fé em um homem chegar e dizer: ó, só uma palavra
Ele está dizendo para o Senhor Jesus Cristo, eu sei, eu creio que tu tem autoridade sobre todos e todos, sobre os principais, sobre tudo, que ninguém pode resistir à tua palavra. Diz somente uma palavra e meu servo será curado. Imagine só, diz somente uma palavra, é a fé na palavra do Senhor. Tenha fé na palavra de Deus. Creia que Deus vai entrar em providência nessa tua causa que tu está passando, nessa tua luta. Mas eu te digo uma coisa, é preciso você se voltar para Deus. É preciso você buscar do Senhor. O mundo aí fora oferece muitas coisas boas, mas muitas dessas coisas levam à morte. O único que leva a vida é aquele que deu a vida por mim e por você. Que deu a vida para que eu e você hoje tivéssemos vida. Que Deus te abençoe mais uma vez, que Ele te guarde, que Ele te proteja de todo mal, tanto a você como a sua família. Que Deus te dê um ótimo dia na presença dEle, em nome de Jesus. Fica com Deus, porque eu estou com Ele. Amém e graças a Deus.